E se eu te dissesse que o verdadeiro amor não grita, não implora, nem promete o paraíso, ele simplesmente te transforma? E se, sem perceber, você já tivesse cruzado com o amor da sua alma, mas ignorou os sinais porque aprendeu a buscar o amor do jeito errado? Segundo Carl Jung, o amor verdadeiro não é um encontro comum. Ele é um espelho da sua alma, um chamado que te confronta, te cura e te revela. Neste vídeo, você vai descobrir 10 sinais profundos e simbólicos de que alguém pode ser o seu amor de verdade. Não um ideal romântico, mas um vínculo que desperta quem você realmente é. Mas antes, se você sente que essa jornada pode tocar algo em você, curta agora este vídeo. Se inscreva no canal Reflexo da Sombra e comenta aqui embaixo de qual cidade do Brasil você está assistindo. Sim, comenta agora o nome da sua cidade, porque eu quero saber até onde essa mensagem está chegando. E mais, quem realmente está pronto para viver um amor com alma? Fica comigo até o fim, porque no último sinal eu vou revelar o indício mais poderoso de todos, aquele que separa uma paixão passageira de um encontro de alma. Antes de começarmos, um recado rápido. Se você se doa demais e nunca é suficiente, esse e-book foi feito com base nas histórias reais que vocês compartilham aqui no canal. Link na descrição e no comentário fixado. Sinal 1. Sensação de reconhecimento imediato. Algumas conexões não precisam de explicação. Você olha nos olhos de alguém pela primeira vez e sente algo estranho, familiar e ao mesmo tempo profundo. Não é só atração física. Não é ansiedade ou carência. É como se algo antigo dentro de você despertasse. Carl Jung acreditava que essas experiências são ecos do inconsciente. Ele chamava isso de reconhecimento arquetípico, uma memória simbólica que não vem da mente lógica, mas da alma. Jung dizia que, quando você encontra uma pessoa que toca a sua essência, é como se um espelho se erguesse diante de você. Um espelho que não reflete apenas o outro, mas revela quem você realmente é. Essa sensação é o primeiro sinal de que pode haver algo maior acontecendo. Não é coincidência. É como se você já conhecesse aquela pessoa em algum nível, mesmo que nunca tenham se visto. As palavras fluem, os silêncios confortam, o tempo parece desacelerar. Existe uma presença ali que te acalma e te inquieta ao mesmo tempo. Segundo Jung, isso acontece porque algo nessa pessoa ativa sua ânima ou seu ânimos, os aspectos inconscientes do feminino e do masculino dentro de nós. Quando alguém desperta essas energias, você sente como se estivesse diante de algo sagrado, mesmo que não entenda o porquê. Já viveu isso? Aquele encontro em que o mundo ao redor desaparece por um instante e tudo o que resta é aquela presença. Se sim, talvez você tenha sentido o primeiro sinal de que está diante de um verdadeiro amor de alma. E você? Já sentiu esse tipo de conexão que não dá para explicar? Compartilha aqui embaixo. Estou curioso para saber como foi a sua experiência. Sinal 2. A pessoa desperta sua sombra. Se reconhecer alguém de imediato já é impactante, o que vem a seguir é ainda mais profundo. Muitas vezes, desconfortável. Carl Jung dizia que o verdadeiro amor não é um conto de fadas. Ele não vem para te distrair, nem para preencher vazios com promessas superficiais. Ele vem para te confrontar com aquilo que você evita em si mesmo. E esse confronto, embora doloroso, é o que torna o vínculo real. Esse é o segundo sinal. Quando alguém entra na sua vida, mesmo sem intenção, desperta sua sombra. Mas o que é a sombra? Segundo Jung, é o lado oculto da psique. Tudo aquilo que você reprime, nega ou não quer admitir que existe em você. Medos, traumas, inseguranças, raiva, carência, ciúme, apego, baixa autoestima. Tudo isso compõe a sombra. E quando você encontra alguém que ressoa com ela, não há como fingir. Essa pessoa desperta em você sentimentos intensos e ambíguos. Ela te fascina e te irrita, te aproxima e te desafia. Às vezes, você se sente vulnerável, desarmado, exposto, e ainda assim, não consegue se afastar. Por que isso acontece? Porque, segundo Jung, a função do verdadeiro amor é promover a individuação, o processo de se tornar inteiro. E para isso acontecer, você precisa se ver por completo, inclusive nos aspectos que a sociedade, a família ou até mesmo você aprendeu a esconder. O amor que transforma não é aquele que apenas te elogia. É aquele que, com presença e respeito, te mostra o que ainda precisa ser acolhido dentro de você.
E essa revelação nem sempre é doce. Pode doer, pode gerar conflito, pode te deixar confuso. Mas se, mesmo nesses momentos, você sente que está crescendo, evoluindo, se tornando mais autêntico, então você está diante de algo raro. Você já viveu isso? Um relacionamento onde, ao invés de apenas se sentir amado, você se sentia desafiado a ser mais verdadeiro consigo mesmo? Jung dizia que a sombra não é algo para ser eliminado. Ela precisa ser integrada, reconhecida, acolhida, trazida à consciência. E o verdadeiro amor faz exatamente isso. Ele revela sua sombra e caminha com você no processo de integração. Mas há uma diferença crucial. Em relações imaturas, essa revelação gera dor e afastamento. Em relações autênticas, ela gera crescimento e conexão mais profunda. A pessoa que desperta sua sombra pode ser, sim, um espelho do seu inconsciente. E quando você aceita esse reflexo com honestidade, algo dentro de você se expande. Esse é o segundo sinal do verdadeiro amor. Ele não te enfeita, ele te revela. E você? Já conheceu alguém que te fez se sentir exposto, mas ao mesmo tempo acolhido? Alguém que te mostrou partes suas que você nem sabia que existiam? Se sim, escreve aqui nos comentários. Sua vivência pode tocar outras pessoas também. Sinal 3. Paz e sintonia mesmo no silêncio. Talvez você já tenha vivido isso. Estar com alguém e não sentir necessidade de preencher o tempo com palavras. Não há pressão por conversas perfeitas, nem esforço para parecer interessante. Apenas a presença daquela pessoa já traz um tipo raro de paz. O silêncio entre vocês não é incômodo, é sagrado. Esse é o terceiro sinal de que alguém pode ser o seu verdadeiro amor. Vocês se sentem em casa um com o outro, mesmo quando não dizem nada. Carl Jung falava muito sobre o inconsciente e como ele se comunica, não só por palavras, mas por sensações sutis, estados de espírito e energia silenciosa. Quando você está diante de alguém que ressoa com sua essência, o inconsciente reconhece esse encontro como algo familiar, mesmo que sua mente racional não saiba explicar. É por isso que, com certas pessoas, o tempo parece desacelerar. A ansiedade some, o corpo relaxa, a mente aquieta. É como se tudo se reorganizasse dentro de você apenas por estar ao lado daquela pessoa. Essa conexão vai além de afinidade ou gostos em comum. Vai além de uma boa conversa. É uma sintonia vibracional. Um encontro de frequências internas que geram segurança, abrigo, descanso. E aqui está um ponto importante. Muitas vezes, confundimos amor com intensidade. Achamos que precisa ser arrebatador, cheio de drama e explosões emocionais. Mas Jung nos ensina que o verdadeiro amor é profundo, não barulhento. Ele se manifesta em gestos pequenos, na calma que invade o peito quando o outro chega, na confiança que nasce sem esforço. Você já esteve com alguém que fazia o mundo parecer mais leve, mesmo em meio ao caos? Que não precisava dizer nada para te fazer sentir inteiro. Isso não é pouco. Isso é raro. É justamente nesses silêncios que você percebe a profundidade do vínculo. Porque a alma não precisa de palavras para se comunicar, ela apenas sente. E quando encontra outra alma que vibra na mesma frequência, surge a paz. Jung dizia que, muitas vezes, a presença curativa do outro é o que revela que estamos diante de algo verdadeiro. E essa cura não vem através da resolução de problemas, mas a simples companhia que acolhe a sua existência, sem querer mudar quem você é. Por isso, esse sinal merece atenção. Em um mundo barulhento, onde todos gritam por atenção, encontrar alguém com quem o silêncio é confortável é um presente raro. É como se, por alguns instantes, tudo fizesse sentido. É esse tipo de paz que revela que você pode estar diante de um amor que não vem para te completar, mas para te lembrar da sua inteireza. E você? Já sentiu essa paz silenciosa ao lado de alguém? Compartilha comigo nos comentários. Às vezes, é no silêncio que o amor mais verdadeiro se revela. Sinal 4. Propósito compartilhado e missão em conjunto. Existe algo poderoso que acontece quando duas pessoas se encontram e sentem que não estão apenas ali para viver um romance, mas para cumprir uma missão juntas. Esse é o quarto sinal de um amor verdadeiro, a sensação de que existe um propósito maior unindo vocês. Carl Jung via o relacionamento como uma ponte entre mundos internos. Segundo ele, o amor verdadeiro é aquele que não apenas te desperta emocionalmente, mas também espiritualmente e existencialmente.
Você sente que aquela pessoa chegou na sua vida por um motivo. E esse motivo vai muito além da companhia, do carinho ou do prazer. Essa pessoa te chama para algo maior. Vocês não apenas se completam, vocês se impulsionam. Juntos, se sentem capazes de construir, de criar, de contribuir com o mundo de alguma forma. Pode ser algo grande, como um projeto de vida ou uma missão espiritual, ou algo sutil, como o cultivo diário de um lar onde a verdade, presença e crescimento. A relação passa a ser um espaço de expansão. Vocês se tornam melhores não porque tentam mudar um ao outro, mas porque a presença do outro desperta o que há de mais essencial em cada um. Jung falava sobre o processo de individuação, o caminho de tornar-se quem se é, e dizia que um amor maduro não atrapalha esse processo. Ao contrário, ele o fortalece. Ele apoia sua evolução sem competição, sem sabotagem, sem medo da luz do outro. Porque quando existe propósito, existe também segurança. E quando há segurança, o amor floresce. Você já sentiu que estava com alguém que, mesmo sem entender tudo de você, te fazia querer viver com mais coragem, com mais verdade, com mais intensidade? Essas relações não nos distraem do caminho, elas iluminam o caminho. Muitas vezes, as pessoas se perdem em amores que parecem grandes, mas são ocos, cheios de promessas, mas vazios de propósito. E você sente isso. Sente que está ao lado de alguém, mas caminhando sozinho. Falando muito, mas sem dizer nada. Estando junto, mas se afastando de si mesmo. No amor verdadeiro, acontece o oposto. Quanto mais você está com essa pessoa, mais você se reencontra. Ela te lembra de quem você é. Ela te desafia a não esquecer de si. Ela vibra com a sua luz e você com a dela. Vocês não são uma fusão. São duas inteirezas que caminham na mesma direção. Essa sensação de estarem do mesmo lado é mais do que parceria. É sintonia de propósito. E não importa qual seja esse propósito, pode ser criar uma família, transformar o mundo, buscar evolução espiritual ou apenas viver uma vida com mais sentido. O importante é que vocês compartilham esse sentido. E esse é o quarto sinal de que você encontrou um amor verdadeiro. Vocês não apenas vivem um ao lado do outro, vocês caminham juntos em direção a algo que faz a vida valer a pena. E você? Já sentiu que um relacionamento te conectou com algo maior do que vocês dois? Comenta aqui nos comentários. Às vezes, um amor com propósito é tudo que a alma estava esperando. Sinal 5. Sincronicidade, o encontro que parecia estar escrito. Quantas vezes você já se pegou dizendo: foi muita coincidência. Era para ser. Foi no momento exato. Quando um encontro parece ter sido cuidadosamente orquestrado pelo universo, talvez você esteja diante de algo maior do que um simples acaso. Esse é o quinto sinal de que você pode ter encontrado seu verdadeiro amor, a sincronicidade. Carl Jung introduziu esse conceito para explicar certos acontecimentos que não podem ser justificados pela lógica ou pelo acaso estatístico. Segundo ele, a sincronicidade ocorre quando dois eventos se conectam de maneira significativa, sem uma relação de causa e efeito, mas com um profundo sentido simbólico. E nos relacionamentos, essas coincidências significativas muitas vezes são o primeiro sussurro do inconsciente dizendo: preste atenção. Você já viveu algo assim? Conhecer alguém no momento mais improvável, em uma situação que parecia totalmente aleatória, mas que, olhando agora, faz todo sentido. Talvez vocês tenham se esbarrado em um local que nenhum dos dois frequentava. Talvez alguém mencionou o nome dela no mesmo dia em que você sonhou com algo semelhante. Ou então, vocês passaram anos próximos, sem nunca se encontrarem, até que, de repente, tudo se alinhou para que o caminho de vocês se cruzasse. Segundo Jung, isso não é por acaso. Isso é o inconsciente coletivo em ação. Uma inteligência profunda que conecta as experiências humanas além do tempo e do espaço. Quando você encontra alguém que desperta sua alma, o universo parece conspirar para que esse encontro aconteça, não por mágica, mas por necessidade psíquica. E é assim que muitos amores verdadeiros começam, não como uma busca planejada, mas como uma resposta inesperada. É como se algo dentro de você e dentro do outro já estivesse preparado. E, quando o momento certo chega, tudo simplesmente acontece. Mas aqui está o ponto mais importante. Para perceber a sincronicidade, você precisa estar receptivo.
Se estiver distraído demais com idealizações, fechado em expectativas ou tentando controlar todos os detalhes, pode não reconhecer o sinal quando ele chegar. Pode ignorar a oportunidade porque está esperando por um script diferente. O verdadeiro amor, segundo Jung, não segue o roteiro do ego. Ele segue o chamado da alma. E esse chamado costuma chegar com um silêncio cheio de sentido e com sinais que só quem está desperto pode reconhecer. Esse é o quinto sinal. Quando o universo fala, você sente. E o encontro se torna inevitável, não pela lógica, mas pela profundidade com que toca algo em você que palavras não alcançam. Já viveu um encontro que parecia destino. Um amor que surgiu de forma improvável, mas parecia certo demais para ser ignorado? Compartilha comigo nos comentários. Às vezes, é nesses acasos que o verdadeiro amor se revela. Sinal 6. Você se sente livre para ser quem é. Há algo libertador quando, ao lado de alguém, você percebe que não precisa interpretar nenhum papel. Não precisa fingir força o tempo todo, nem esconder suas fragilidades. Pode simplesmente ser. E isso basta. Esse é o sexto sinal de um verdadeiro amor, a liberdade de ser quem você é, sem máscaras. Carl Jung acreditava que um dos maiores bloqueios nos relacionamentos vem da persona, o eu social, a máscara que usamos para nos adequar ao que os outros esperam. Ela pode ser útil em muitos contextos, como no trabalho, nas relações formais ou para evitar conflitos. Mas se você precisa usá-la constantemente dentro de um relacionamento íntimo, então algo está errado. No verdadeiro amor, a persona começa a cair, e o que surge é o eu autêntico, o self em sua forma mais honesta. Você não precisa parecer forte o tempo todo. Pode chorar, pode hesitar, pode revelar seus sonhos e seus medos sem medo de ser julgado. Quando o amor é real, ele não te exige performance, ele te oferece espaço. Você já viveu uma relação em que se sentia constantemente em alerta, como se tivesse que medir palavras, controlar gestos, reprimir impulsos? Isso não é amor, é vigilância emocional. É medo disfarçado de convivência. Por outro lado, talvez você já tenha conhecido alguém com quem sentia que podia simplesmente respirar, e cada respiração trazia consigo alívio, a sensação de estar inteiro, sem precisar se podar. Jung dizia que a alma reconhece quem oferece esse espaço, e o corpo sente. Você relaxa, seus ombros não estão tensos, sua fala não treme. Você sem se censurar. Fica em silêncio sem se sentir culpado. E o mais bonito, essa liberdade não é um pedido, ela é natural. Ela nasce da aceitação que o outro oferece, não como uma estratégia para te agradar, mas como reflexo de quem ele também é. Alguém que se aceita, por isso, pode aceitar o outro. Quando o amor é verdadeiro, você sente que pode voltar para casa dentro de si mesmo. E essa casa não é construída com promessas nem com jogo de conquista. Ela é feita de presença, escuta e verdade. E é isso que cria a liberdade. Não a liberdade de ir embora a qualquer momento, mas a liberdade de ficar e ainda assim continuar sendo você. Jung ensinava que o relacionamento saudável é aquele onde cada um pode caminhar ao lado do outro sem perder o próprio eixo, sem se dissolver, sem se encolher para caber. Esse é o sexto sinal. No verdadeiro amor, você não precisa se reinventar, você se revela. E o outro te vê, e ainda assim escolhe ficar. Já sentiu essa liberdade com alguém? Já esteve num relacionamento onde você podia ser imperfeito, vulnerável e ainda assim se sentia amado? Me conta aqui nos comentários. Às vezes, a liberdade é o maior sinal de amor. Sinal 7. Você se sente fortalecido ao lado dessa pessoa. Você já saiu de um encontro se sentindo exausto, drenado, como se tivesse que se desdobrar para manter o clima agradável. Já se sentiu sugado emocionalmente por alguém que dizia te amar? Se sim, você sabe, nem todo vínculo é fonte de vida. Alguns apenas nos consomem. Esse é o sétimo sinal do verdadeiro amor segundo Carl Jung. A relação não te enfraquece, ela te fortalece. Jung falava da importância de reconhecer os laços que nos devolvem a energia vital e os que, aos poucos, nos esvaziam. Para ele, o amor verdadeiro não é aquele que te absorve, te engole ou te molda. É aquele que te nutre, te amplia, te recarrega. Em um relacionamento autêntico, você sente que cresce. E não é apenas crescimento emocional. É como se sua alma se expandisse.
Você passa a enxergar o mundo com outros olhos. Sente-se mais confiante, mais inspirado, mais presente. Não por obrigação, mas porque está com aquela pessoa desperta o que há de mais vivo dentro de você. Já reparou como, ao lado de certas pessoas, você se sente mais criativo, mais conectado com a sua intuição, mais corajoso para fazer escolhas difíceis? Isso é energia que flui e não que se perde. Jung dizia que o inconsciente é um campo cheio de símbolos, conteúdos reprimidos. Quando encontramos alguém que nos aceita por inteiro, inclusive nas sombras, esse campo se ativa. E o resultado é um impulso interior de vida, de presença, de transformação. Por outro lado, há relações que nos esgotam, que exigem tanto esforço para manter, tanto controle emocional, tanta adaptação, que aos poucos nos afastamos de nós mesmos. E esse é um sinal claro de alerta. O amor de verdade não te apaga, ele te acende. Você se sente mais leve, mais alinhado, mais em paz. Mesmo nos desafios, existe uma base sólida. Você não se sente solitário, mesmo nos silêncios. Você sente que está sendo visto e, mais do que isso, acolhido em sua complexidade. Não é sobre ter dias perfeitos. É sobre sentir que, mesmo quando o mundo pesa, aquela presença ao seu lado te ajuda a se lembrar de quem você é. E isso não tem preço. Esse é o 7º sinal do verdadeiro amor. Você não se sente drenado, você se sente abastecido. A relação não é uma fuga da vida, mas um combustível para vivê-la com mais verdade, mais coragem e mais alma. E você? Já viveu um relacionamento que te fortalecia ao invés de te sugar, que te fazia se sentir mais vivo, mais inteiro? Me conta aqui nos comentários. Às vezes, o verdadeiro amor se revela nas pequenas energias que ele nos devolve todos os dias. Sinal 8. Você sente que está diante de um espelho que te revela. Há pessoas que nos escutam, outras que nos observam, mas existem aquelas raras que, ao nos olhar, nos enxergam por inteiro. Esse é o 8º sinal do verdadeiro amor. Você sente que está diante de um espelho que revela partes suas que nem você conhecia. Carl Jung dizia que os relacionamentos íntimos funcionam como espelhos da alma. Não apenas refletem o que já sabemos sobre nós mesmos, eles revelam o que está oculto, escondido, esquecido. Quando estamos diante de um verdadeiro amor, essa pessoa se torna uma espécie de portal para o nosso inconsciente. Ela não apenas vê quem somos, ela ativa aquilo que somos, mas ainda não expressamos. Às vezes, é um gesto, um olhar, uma palavra simples. De repente, uma lembrança antiga emerge. Um talento adormecido desperta. Uma dor esquecida reaparece pedindo cura. Você já esteve com alguém que te fazia enxergar a si mesmo com mais profundidade, que, mesmo sem tentar, despertava memórias, sentimentos, intuições? Isso acontece porque o vínculo vai além da superfície. Não é apenas emocional, é simbólico. Essa pessoa ativa arquétipos dentro de você. O curador, a criança ferida, o sábio, o guerreiro, a amante. E quando esses aspectos se manifestam, não dá para ignorar. É como se ela colocasse um espelho diante de você e dissesse, sem palavras, olhe, esse é você, e você é muito mais do que pensa. Mas atenção, esse espelho não mostra só o que é bonito, ele mostra também o que está fragmentado, as partes negadas, escondidas, reprimidas. E o amor verdadeiro, ao invés de julgar essas partes, acolhe. Você sente que pode ser inteiro, que não precisa esconder os erros, os medos, as falhas, porque aquela pessoa te vê além disso. Ela vê o seu potencial, sua essência, sua luz e sua sombra em coexistência. E isso muda tudo. Jung nos lembrava que o outro é sempre um campo de projeção. Mas, no verdadeiro amor, a projeção se dissolve com o tempo e o que fica é a presença real. É o reconhecimento de alma para alma, de verdade para verdade. Esse é o 8º sinal. Você se vê melhor quando está ao lado dessa pessoa. E não porque ela te elogia, mas porque ela te revela. E você? Já viveu um amor que te mostrou quem você realmente é, mesmo sem dizer nada? Me conta nos comentários. Às vezes, o verdadeiro encontro acontece dentro de nós, diante do espelho que o outro nos oferece. Sinal 9. Mesmo com os desafios, o vínculo se aproxima em vez de romper.
É comum acreditarmos que o verdadeiro amor é calmo, suave e sem conflitos. Mas a realidade, segundo Carl Jung, é bem diferente. O amor real não é aquele que evita os desafios, mas que cresce através deles. Esse é o 9º sinal de que você pode ter encontrado seu verdadeiro amor. Mesmo quando há dificuldades, o vínculo entre vocês não se rompe, ele se aprofunda. Jung dizia que todo relacionamento significativo é uma arena de transformação. E onde há transformação, há atrito, conflito, espelho, confronto. Isso não é sinal de que o amor está falhando, é sinal de que ele está trabalhando em um nível profundo. Mas existe uma diferença clara entre o conflito destrutivo e o confronto transformador. Nos relacionamentos imaturos, os desentendimentos viram muros, o orgulho se instala, a conexão se esfria, e cada crise é uma ameaça de rompimento. Já no amor verdadeiro, cada desafio é uma ponte. Mesmo quando as palavras falham, o vínculo não se quebra. Existe uma vontade maior que o ego, uma vontade de manter o laço e aprender com ele. Você já esteve com alguém com quem discutiu, mas ao invés de se afastarem, acabaram se entendendo melhor depois? Como se o atrito tivesse revelado não uma falha, mas uma camada mais profunda da conexão. É disso que Jung falava. Ele nos lembrava que o amor não é feito da ausência de sombras, mas da capacidade de integrá-las. Nos momentos difíceis, o verdadeiro amor não acusa, não abandona, não joga com suas feridas. Ele permanece, ele sustenta, ele convida a verdade. E o mais bonito, ele também se vulnerabiliza. No amor autêntico, ambos abaixam a guarda, pedem desculpas, tentam entender, crescem juntos. Porque o compromisso não é apenas com o outro, mas com o processo de evolução compartilhada. E aqui está algo poderoso. Muitas pessoas desistem do amor quando ele exige maturidade. Quando percebem que manter um relacionamento exige olhar para si mesmo. Mas Jung diria que é justamente aí que o amor começa de verdade, quando ele exige coragem. O amor de alma não é perfeito, mas é resiliente. Ele não nega as dificuldades, mas também não se perde nelas. E, no final de cada crise, você olha para aquela pessoa e sente que o laço está ainda mais forte. Como se, ao passarem pela tempestade juntos, tivessem descoberto um abrigo que é real. Esse é o 9º sinal. O verdadeiro amor não desiste nas dores. Ele se fortalece através delas. E você? Já viveu uma relação que te mostrou mais força e conexão depois das crises? Me conta aqui nos comentários. Às vezes, é no caos que o amor verdadeiro revela sua raiz mais profunda. Sinal 10. Você se sente transformado por esse amor. Chegamos ao último sinal, e talvez o mais profundo de todos. Carl Jung nos ensinou que o verdadeiro amor não é algo que acontece fora de nós. Ele é um espelho vivo, um processo psíquico e simbólico que nos transforma desde dentro. E é por isso que o 10º sinal é tão claro. Você se sente diferente ao lado dessa pessoa. Não porque mudou para agradá-la, mas porque, de alguma forma, esse amor te revelou quem você sempre foi. Quando um vínculo é autêntico, ele age como uma chama. Uma chama que queima as ilusões, que dissolve as máscaras, que ilumina as partes esquecidas da alma. Esse amor não te força a mudar. Ele te convida a florescer. Você começa a tomar decisões mais alinhadas com sua essência, a confiar mais na sua intuição, a se escutar com mais carinho, a respeitar seus limites e, mais do que isso, começa a viver com mais verdade. Jung falava da individuação como a jornada mais importante da existência, o caminho de se tornar inteiro, de integrar a sombra, de honrar o self. E o verdadeiro amor não te afasta desse caminho, ele te empurra para ele. Você percebe que está mudando não por obrigação, mas por ressonância. Começa a dizer não com mais firmeza, a dizer sim com mais consciência. E sente que está se aproximando do seu centro, não se perdendo nele. Esse tipo de amor não precisa ser o mais intenso, o mais romântico, o mais enfeitado, mas é, sem dúvida, o mais verdadeiro. Porque ele não promete preencher seus vazios. Ele te ajuda a olhar para eles com coragem. Você se torna mais inteiro, mais lúcido, mais espiritual, mais consciente. E essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela é sutil, profunda, irreversível. Esse é o 10º sinal. O verdadeiro amor te transforma.
Não para que você se encaixe no outro, mas para que você se revele a si mesmo. Se esse amor termina ou continua, pouco importa. O mais importante é que, depois dele, você nunca mais será o mesmo. E você já viveu um amor que te despertou para uma nova versão de si, que te fez mudar sem que você percebesse e que hoje te inspira a ser mais você? Comenta aqui nos comentários. Às vezes, a maior prova do amor não é a presença do outro, é a transformação que ele deixa. Depois de atravessar cada um desses sinais, uma verdade começa a se formar, silenciosa, mas poderosa. O amor verdadeiro, segundo Carl Jung, não é um destino. Ele é um caminho, um processo de revelação, de cura, de integração. Ele não chega com fogos de artifício. Ele não exige promessas eternas. Ele não tem roteiro fixo, nem sempre é compreendido à primeira vista. Mas quando chega, você sente. Sente que está diante de algo que fala diretamente à sua alma, mesmo que confunda sua mente. Você se reconhece em um olhar. Você se confronta em um silêncio. Você se transforma em uma troca. E quando se dá conta, aquele amor não é mais apenas sobre o outro. Ele é sobre você, sobre o que você acessou em si, sobre o que você teve coragem de deixar ir, sobre a sombra que encarou, a luz que deixou emergir, a parte de si que, por tanto tempo, esteve esquecida e que agora respira. Porque o verdadeiro amor não vem para te completar. Ele vem para te lembrar de que você já era inteiro. Jung dizia que, para viver um amor profundo, precisamos primeiro mergulhar em nós mesmos. Precisamos aceitar o caos interior. Precisamos parar de buscar no outro o que recusamos olhar em nós. E quando esse processo acontece, quando você se encontra, se acolhe, se respeita, o amor que surge já não é mais carência, é abundância. E é por isso que ele transforma. Talvez, enquanto ouvir este vídeo, alguém tenha vindo à sua mente. Talvez você tenha reconhecido um ou dois sinais. Ou talvez tenha percebido que ainda está buscando. Mas agora, com os olhos mais abertos, se a alma mais desperta. Porque agora você sabe o que procurar. E mais do que isso, sabe como se preparar para reconhecer. Lembre-se, o verdadeiro amor não te distrai da sua essência. Ele te guia de volta para ela. E se você chegou até aqui, é porque parte da sua alma já estava pronta para ouvir essa mensagem. Me conta aqui nos comentários qual desses 10 sinais mais tocou você. Qual deles você já viveu ou deseja viver? E não esquece de comentar de qual cidade do Brasil você está assistindo este vídeo. Eu faço questão de saber até onde essa mensagem está chegando. Se esse conteúdo te tocou de verdade, curte o vídeo, se inscreve no canal Reflexo da Sombra e compartilha com alguém que precisa escutar essas palavras. Toda semana, estamos juntos nessa jornada de autoconhecimento, espiritualidade e transformação emocional. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, nunca se esqueça, o amor verdadeiro não está lá fora esperando que você o encontre. Ele está dentro, esperando que você se reconheça.